Sextou, galera. Finalmente chegou a sexta-feira. Ela demora, mas ela chega e ela chegou, né? E eu já vou te convidando pra vir aqui, curtir um happy hour com a gente, comer um petisquinho, tomar uma bebidinha gelada, porque acabou o expediente, né? Finalmente acabou. Graças a Deus. Graças a né? Deus. Eu sou a Ana Paula. E claro que eu tô aqui com o meu companheiro, Jordan. E aí, galera, pessoal, tudo bem? Sexta-feira é sempre muito bom a gente estar aqui hoje com convidados especiais também. Especiais, né, Ana? especialíssimos. Bom, apresenta ele para nós. Deixa eu apresentar pra eles, galerinha então. que tá em casa Hoje aí. a gente está aqui com o Raí e o Bruno. O Raí é engenheiro e trabalha na área petroquímica e o Bruno é arquiteto. Após eles terem tido uma proposta de emprego para trabalhar no Vietnã, que no início ia durar 4 meses e se estendeu por quase 2 anos, né? Eles começaram a divulgar a vida no país da Ásia e em outros diversos países que eles visitaram. Então, a gente está aqui com eles hoje, né? Eles divulgam a vida deles no Instagram, as viagens e tudo mais. Então, obrigada por estar aqui com a gente hoje. A gente que agradece, estou muito feliz por estar aqui hoje. Exato. Nosso primeiro podcast, né? Ah, E- olha só, a primeira de vez. muitos. Primeira vez. Perdendo a virgindade. Primeiro podcast, controlando a ansiedade. A gente vai marcar a vida de vocês, então. Vai marcar a nossa vida. E a gente sempre começa assim como um joguinho pra descontrair a galera, né? Então, que é o nosso quadro Quem é Você no Bar, tá? Ah, Então a gente vai perguntar como é um happy hour, como é que vocês são na balada, tá? Então, como é que vocês são? Pode falar um de cada vez, né? Conversa com todo mundo ou são mais descontraídos? Ou são mais reservados? Eu no primeiro início fico meio quietinho assim, mas quando eu me solto, hablo horrores. Fala até em espanhol. Falo tudo, né? Canto em todas as línguas. Eu sou bem soltinho, assim, quando é um ambiente que eu me sinto bem, Que eu tá à vontade, Qual que é o teu bem de signo? boa. sou Capricórnio, Capricórnio. com ascendente em Gêmeos. Ah, gente, deu uma terrível. quebradinha ali. Esse Eu aqui sou- é geminiano. Eu sou geminiano, É. puro. Puro. É. Eu E já tu, sou Bruno? mais reservado, bastante tempo, mas Não quando conversa eu com bebo, todo mundo. Não, mas nossa, quando eu bebo. E tu Mas é que signo? Aí eu sou uma seletivo. outra pessoa, Passa as daí, pessoas né? não me conhecem bêbado realmente, assim. Porque até agora a gente foi na formatura do meu primo e minha avó me viu bêbado pela primeira vez. Ela disse, Ficou chocada. é outra pessoa, não é meu neto, era meu neto. Sem contar as performances dele, Ah, bêbado. esse aí solta eu mesmo. faço Se solta performance, demais. sei todas as E tu fica com vergonha coreografias. depois? Ou... Sim, nossa, muito. Mas é daqueles que lembram o que fez ou Na aplica última- aquela, eu bebi demais, eu não lembro o que eu fiz no último... Só quando bebe muito. Assim. essa daí é aplicar, Acho que nunca né? aconteceu de eu esquecer alguma coisa. Eu Tu também já? não. Não, eu, né? Mas Não eu acredito já- nessa. eu posso aconteceu. fingir que eu esqueci, mas, eu É, sempre- dá pra fingir. Mas eu sempre garanto tudo filmando, né? Sim, a gente Sim. filma bastante. E tu é que signo, Bruno? Que é Eu do- sou aquário Tu é e aquário. ascendente em gêmeos. Olha os dois com gêmeos. E sou bem aquariano. Bem aquariano. Qual que é a aquariano. bebida preferida? Vocês costumam pedir quando estão no... Hoje em dia a gente anda tomando muito espumante, né? Ah, é verdade. É, Eu ia falar bem dessa, rica, que eu bem gosto, rica. que eu É, gosto. bem fina. Sim. E você prefere o quê? Balada ou pub? Balada, eu acho. Depende. Os São, dizem no pod que é balada. são propostas diferentes, né? Mas eu gosto de um pouquinho Ai, que viado também. gosta de balada. Eu né? adoro uma Ai, balada viado também. Pra gosta. dançar, né? É Aham. diferente, E, né? eu gosto. assim, eu até tenho preguiça de ir, mas depois que eu tô lá, eu não quero mais ir embora. Ah, é verdade. É verdade. É verdade. Mas antes de ir, a gente pensa, ai, será que a gente vai A mesmo? gente já tem uma idade já mais Ah, eu sempre tenho avançada. preguiça, sempre tenho preguiça. Hoje em dia, né, a gente Mas às eu não vezes tenho faz preguiça só um antes de rolezinho em ir. casa. Quando eu tô lá, eu penso, por que eu tô aqui? Por que eu vim? Ah, não, quando eu tô lá, eu penso, É. eu vim, eu vou curtir. Aproveita, né? eu vou Quando eu tô aproveitar. lá, eu aproveito É. também. Nossa, E em danço relação muito. à música, pessoal, preferem sertanejo ou funk? Funk. A gente é meio que um oposto, né? Não, mas tu não gosta de sertanejo? É que Olha, revelações, revelações. Não, mas é que eu quis dizer em casa, né? Em casa a gente Ah. é bem diferente nas músicas, assim. Eu escuto um funkzão, escuto um Passando a vassoura. electro hits, eu gosto de tudo, né? E o Bruno já escuta mais umas coisas diferentes, assim, né? É. Mas Em casa, mais, e juntos, assim, mais funk. acho que funk. Se É. for Eu acho junto, funk. entre E sertanejo entre e funk. funk e eletrônica. Ah, daí a gente é Funk diferente. Eu ainda. prefiro Eu eletrônico. prefiro eletrônico. Eu também. prefiro funk. Ódio. Daí Olha, a gente funkeiro é mesmo. Eu gosto Raiz. muito de funk. Ele é muito fã da Anitta, Ai. nossa. Ah, eu gosto da Eu Anitta. sou fãzaço da Anitta. Ah, fãzaço. eu também sou, mas aquela é muito foda. Não, É. não tem como não gostar da Anitta. É, Eu difícil amo alguém a não Anitta, gostar. nossa. Pode não gostar da pessoa, mas o trabalho dela é muito bom, né? sim. Sim, com certeza. E aí são primeiro a ir embora ou é do tipo que amanhã a Deus pertence, depois eu vejo o que eu faço? Se eu cheguei, amanhã Deus pertence. A gente é E os inimigo do dois são fim. assim, são A gente parceiros, é inimigo do Os fim. dois.
A gente dois. sempre As é um dos pessoas últimos a ir convidam embora. a gente pra ir pra desanimar o rolê, né? Exatamente. Vocês têm que vir pra animar, porque a que gente é legal. inimigo do fim. Festa de formatura e eu É. sou aquele, focado, fazer a galera se A gente, vai animar. começar, a gente vai começar a ter que cobrar, né? Porque as pessoas vocês Animador têm de que vir, festa. é animador de festa. Animador de festa. Eles já responderam a próxima. Então, quem são vocês no bar? É. Aquela galera que anima. Sim, demais. Puxa as pessoas pra dançar. Aham. É que Sim. se já estamos lá, vamos aproveitar, né? Se saiu de casa é pra curtir. Vocês são um casal há quanto tempo? Vai quase 5 anos. Vai fazer em julho. Quando é que é 5 aniversário? anos, 29. De... Às vezes eu erro 29 de Ele quê? de julho. De julho. Mas tu não falou, né? Tu pode estar jogando verde, né? Que dia que é mesmo? Ai, que mês? Às Muito vezes bem. eu troco mês, assim. Não, mas é isso aí. A gente tá... Tirando Vai fazer 7. 5 anos daqui Vai a pouco. fazer 5 vai anos. fazer 5 anos. Uhum. Então, a ideia do nosso tema do podcast hoje é a gente falar sobre... O tema do episódio. Na mala e no coração. Amor, aventuras e perrengues de um casal viajante, né? Que é o perfil de vocês mesmo, assim, né? Sim. Pelo que a gente vê, né? Sim. E aí, conta pra gente, assim, como é que começou essa história da viagem de vocês, de começarem a divulgar as viagens e os passeios. Começou contigo. Na realidade, assim, ó, a gente é um casal que a gente adora viajar. Então, tipo, já se uniu com vontade esse de- desejo de viajar bastante, né? Certo. Então a gente começou a viajar pelo Brasil mesmo antes. A gente foi pro Rio de Janeiro, foi pra Búzios. Dentro do Brasil, A gente fez a nossa primeira viagem de Santa, que foi entendeu, né? Nosso segundo encontro foi uma viagem. A gente se conheceu na pandemia, daí era meio, né... Vocês conheceram como? Aplicativo. Tá, Quase. quase. É que tudo é aplicativo se engraçado, quiser, né? né? Até LinkedIn é aplicativo hoje em dia. Ah, isso é verdade. Mas foi no Instagram, eu tava fiquei com um menino e ele tava querendo ficar com o menino, né? Tava trovando. E aí eu comentei a foto desse menino. E aí ele que tava trovando o menino me vocês achou dois pelo estavam interessados comentário. num No mesmo. Só que daí por causa de um Estavam tudo no- comentário. O guri eu achei Vocês muito eram legal. um team fulano. Olha só. Eu tinha olha recém só. me assumido, então eu tava assim, Viu? ó. Stalkeadoras. Aham. Tu tava querendo tava tirar à flor da a pele, barriga da entendeu? miséria. E daí, eu tava a cor da pele. E daí eu vi a foto do guri ali que eu tava querendo pegar e tal, e vi um comentário. Daí fui olhar quem é que comentou, né? Daí quando eu olhei era o Bruno, botou uma carinha de coração ainda, né? Daí eu peguei, entrei e vi, que guri bonito, meu. Já comecei a dar pedrada. Curti umas 10 fotos. Curti umas 10 fotos e já cheguei dando oi e conversando. E daí foi desenrolando, né? Foi pelo Instagram, então. Foi pelo Instagram. Tudo é aplicativo hoje. Foi Né? pelo É. Instagram. Tudo no Qualquer lugar é aplicativo. Hoje em dia Instagram é quase um Tinder, né? Mas aí, como É, era pior, né? mas aí, como era pandemia, a gente não conseguiu fazer muita coisa, né? Foi no carro mesmo que a gente se Sim. viu e tal, conversamos. E aí, a segundo encontro, a gente foi viajar pra Gramado. Daí a gente Aí já ficou saíram, no- já foram juntos, passaram no final de semana. É que, assim. é que viado também não fica A enrolando gente muito, não né? perdoa, Não. Os dois moravam com os pais, então, né? Tinha Pra algum que ser lugar em tinha que ir. lugar. Ah, sim, é ele, verdade. ele me aplicou aquela de, tô me cuidando, não posso sair na pandemia Aham. e tal. E eu também e tal, mas Ai, que você... mentira! Mas aí eu peguei, vamos se ver no carro, entendeu? Ah, eu E daí- também, e daí- claro. Vale a certo. pena o risco de morte. Entendeu? Valia a pena mesmo. E daí eu peguei e fui até Gravataí lá. Ah, que função essa época, né? Peguei ele no carro, a gente foi no... Literalmente peguei ele no carro. Daí a gente foi dar uma volta ali no centro de Gravataí. Dar um rolê. Ficamos ali no carro Ó, o rolê em conversando. Gravataí. Ah, é porque ele é daqui de Gravataí, o Raí. Em Gravataí. Eu sou de Gravataí, isso. Eu sou de Esteio. Ah, tá. Tu saiu da tua cidade. Olha só, Saí Bruno. de Esteio, fui até Gravataí pra ficar com ele. Daí, como a gente não tinha lugar pra ir, porque tava tudo fechado, eu falei, vamos pegar um hotel em Gramado e vamos curtir um final de semana em Gramado. Se Daí, conhecer melhor. essa foi Logo nossa depois a gente primeira foi pra viagem. aquela outra cidade ali perto de Guaíba também. E aí sempre foi meio que uns rolês assim, né? Que a gente dava meio E daí de vocês já viagem. se grudaram e já... Não pararam Já- mais de já ficar se daí. grudamos. É que eu já... Mas é que nem coisa de sapata, né? Sapata também é assim, né? A sapata... Isso, não, eu já ouvi falar. Porque elas casam, Elas começam né? a conversar e aí elas já... E já tão Elas já casadas. fazem... Elas já estão conversando sobre os planos de casamento. né? Exatamente. É que É eu que já, não é eu já assim. sou assumido desde os meus 15 anos. Mulher, Então eu acho que é sou mais aqui, ó. romântica, né? Já sou uma caca velha nessa daí. E aí, Mas quando eu conheci o Raí, eu disse, não, eu quero um relacionamento, né? Pandemia, fim do mundo, eu preciso de um eu quero- relacionamento, Só né? que eu, Frio, gente,
né? Pé frio. quentinho, dormir de conchinha, Só que todas as coisas boas. O que eu menos queria naquele momento era um relacionamento. Claro. E aí que foi, tipo, a gente teve umas idas e vindas, assim, né? No Porque eu começo, recente é. tinha me assumido. Eu me assumi na pandemia. Claro, eu queria Tu curtir. te assumiu com quantos anos, Raí? Me assumi com 27. Nossa, super tarde. 27. E antes não namorou esperei mulher passar os ou, 24. ou E daí, quando tu tu- contou falar, a gente já sabia, né? Geralmente é assim, né? Sério? Que novidade. Não foi? Não. Não sabia mesmo. Não. E tu namorou mulher Ele antes? namorou 5 Namorei, anos. sim. Namorou. Ah, uma tu mulher, né? namorou. Namorei uma mulher e eu mantia a postura, assim, né? Eu ficava com bastante mulher nas festas, tentava, tipo, não Ah, mostrar. tá. Foi bem complicado. Sim. Mas depois que eu me assumi, foi bem tranquilo, assim. Todo mundo, certo. tipo, entendeu, todo mundo... Era mais tu que tinha um eu receio do que as outras ficava pessoas. pensando o que as pessoas iam pensar, sabe? Uhum. Mas foi bem tranquilo depois que eu me assumi. Ah, coisa boa, né? E aí a ideia de ir pro Vietnã foi por qual? Foi ele. Foi Foi por por causa mim. da tua profissão ou tu... Exato. Era um sonho? Eu trabalho de operador petroquímico no Polo e daí surgiu uma empresa no Vietnã. Eles estavam construindo uma planta petroquímica praticamente igual a que eu trabalhava. Então eles precisavam de operadores com experiência naquela área. Entendi. E daí foi quando surgiu a E aí, possibilidade. dinheiro... Uhum. Exato, também. E também conhecer uma outra cultura, né? Tu tinha Exato. falado muito ali, legal. né? A proposta era muito boa e Não podia negar. foi uns colegas meus lá também, me deu uma confiança a mais, porque, nossa, eu pensei, Vietnã. Sim, posso ir, como é podem transportar meus órgãos, pode acontecer tudo. Exato, tudo eu fiquei acontecer. meio, tipo, super preocupado, né? Mas é verdade, né? E lá é o Nunca quê? tinha saído do país. Não é inglês. É inglês? É Vietnã. É vietnamita. Vietnamita. Mas eles falavam na empresa lá, os vietnamitas É, falavam inglês. tudo inglês. Eles falam né? bem inglês lá. todo Sim, mundo. a Vietnã fala muito inglês. Falavam bem inglês, então Que nem era o tudo brasileiro. inglês. Vocês disseram que o custo de vida lá é bem mais baixo, Não é, né? não, eu acho que eles o falam custo de mais. vida o custo de vida é mais baixo e as pessoas têm muita ideia da guerra ainda do Vietnã. Quando a gente É. foi pra lá, a gente achou que era um país pobre. Ai, sim. É, quando vocês Pós-guerra. falaram, eu pensei exatamente na guerra, Teve pessoas que poeira, perguntaram se eu coisas ia destruídas. serviço. Uhum. Tu vai a serviço, eu Ai, não. Pro Vai, exército ó. brasileiro. Exato. Tá louco, né? Mas É, quando a hoje gente não tem chegou... noção das Tá, coisas, mas você né? sentiu, nesse tempo que vocês moraram lá, vocês sentiram isso lá? É guerra? Não, tipo essa, não guerra, mas Pô, esse sentimento, assim, de... E eu dei aula, né, lá de inglês. Então, eu tentei várias vezes conversar com eles e pra eles era... É que já faz 50 anos que acabou, né? Acabou em 70, eu acho, 70 e poucos. 50 já. E é vida então, normal, que nem vida nós normal. aqui. É, Isso. Isso, a questão Até de melhor eles segurança. falaram. Nossa, É. a vida lá é maravilhosa. O país é maravilhoso. A gente não tem noção, né? É muito seguro caminhar na rua. A gente estranhou isso, sabe? A gente podia deixar, a gente tinha motinho lá, a gente podia deixar a motinho com a chave Ninguém na ignição. levava. Ninguém levava. A gente eu deixei a carteira da noite pro dia num caixa eletrônico. E no outro dia tava lá. Teve Nossa, gente que jamais esqueceu isso aconteceria um aqui. A gente esqueceu MacBook uma bolsinha com um no monte coisa de e dinheiro tava dentro lá. da Ninguém mexe. bicicleta e Tava tava lá. lá. Uhum. Só que tu esquece o guarda-chuva, Loucura, não tava né? lá, né? Sim. Qualquer E coisa. a gente sempre ficava espiado, porque brasileiro sempre é espiado, Sim. né? Ai, vamos assaltar, vai Com ter alguma coisa. certeza. Mas lá a gente perdeu isso até. A gente teve Teve que Homofobia, se voltar. homofobia também que foi uma preocupação nossa, não teve. Não teve. Na verdade, quando a gente começou essa história de eu ir junto, né? Porque eu sou arquiteto e eu podia ir como fazendo home office. E a gente ficou assim, tá, mas como é que vai ser? Porque ele precisava pedir o visto pra mim, né? Aham. Como casal. companheiro, como casal. E a gente super nervoso. E eu É, falei eu pra ele fiquei assim, ó, super vai na preocupado. empresa, porque tinha que ir na empresa pedir, e fala assim, ó, fala que é teu partner, porque partner é companheiro ou Companheiro. companheira. Não tem gênero, né? Só fala que é Partner. pra ninguém saber que é homem ou mulher. E aí tu foi, né, falar com a Sim. Miss Lin. E como é que foi? Ai, daí quando tipo, ela percebeu, entendeu? O que era o partner? É, o partner, ela ficou meio Ela assim. olhou assim. E daí. Uma querida! Exato. Mas aí, tipo assim, eu vi que ela tava usando um croques de ursinho, sabe? Viu que E ela eu já senti- era Ela era das mais nossas. eu senti que descontraída. aquele território ali tava fácil. Tava pra mim, dominado. eu podia começar. Daí eu me senti bem, já logo falei, ela. Ficou chocada e começou a hablar um monte e ficou minha amiga. Depois eu tirei até uma foto com Ai, ela, que legal. faceira, assim, foi bem Foi tranquilo. tranquilo pra conseguir Ah. o visto pra mim, daí foi É, muito lá de no boa. Vietnã a gente não teve problema nenhum. Aprovadíssimo, com né? Que isso. loucura, né? É, A gente sim. tem uma visão completamente diferente, né? Assim, né? A Porque gente- é uma cultura muito diferente, que vai Exato. ter muita restrição, muita coisa, E né? vocês ficaram lá durante 2 anos. Não, deu um ano e meio. 5, 1 ano e 5 meses.
E tem alguma, agora falando sobre viagem, assim, né? Tem alguma viagem que marcou vocês? É essa do Vietnã mesmo, que marca o relacionamento de vocês, ou tem alguma outra que é mais Eu acho simbólica? que se falar de simbologia, acho que o Vietnã, com Vietnã. certeza. O Vietnã Mas é assim, maravilhoso. uma que a gente gostou muito de ter feito, acho que foi Tailândia, né? A Tailândia, todo mundo fala que os É, lugares são lindos, né? A gente conheceu 8 países lá. Nesse e período ali que a A gente Tailândia e o Japão foram os Ah, o mais... Japão deve ser Ah, muito Japão legal, deve ser né? uma loucura Hong Kong, também. Filipinas também foi maravilhoso. Mas a top foi Foi a Tailândia. Tailândia. Foi a primeira que a gente fez, depois que a gente chegou no Vietnã, foi a primeira que a gente Vocês fez. já moravam juntos quando foram pro Vietnã ou não? Foram Não, morar não, juntos Foi a lá? experiência. Ah, pois é. é. É o test drive. Também foi test drive, Vietnã. Aham. A gente nunca tinha morado junto. E aí, vocês, lá que vocês tiveram a ideia de publicar as viagens e começar, enfim. Sim. O Raí já fazia já tinha algum Já era meio- conteúdo. Já tinha um perfil de exibidinho, assim, É, blogueiro. no Instagram. Eu É, postava mas umas exibidinho. bobagenzinhas ali, umas conteúdos de comédia, fazia umas receitinhas de comida às vezes. Ah, Era legal, mais isso. humor, né? E aí eu falei assim, eu vou começar um Instagram então de viagem. Tu quer fazer junto? Ele disse, não, faz. Desdenhou. Desdenhou. E essa é a palavra, Não, eu ótimo, quero- desdenhou. Eu quero os holofotes só pra mim. É, só pra mim. aí, Eu quero dividir. Quase isso. aí quando ele viu a qualidade do que eu entregava, aí quando ele- viu... E o retorno. Ele criou um conteúdo muito bafo. E eu fiquei tipo assim, nossa, Poxa, eu olha quero esse só. meu perfil também. Daí eu falei, tá, Vai vamos agregar, fazer, vai então. agregar no meu trabalho. Gostei. Daí eu já entrei na onda. Daí a também, gente né? criou o Instagram junto. Daí Juntos. foi quando a gente criou o Instagram. E já rolou alguma treta, assim, no meio de um roteiro, assim, de viagem, dessas viagens que vocês já fizeram? Já tiveram problemas? Sempre tem Tipo, uma querer- treta, deve né? ter, Não tem como tipo não assim, ter treta, Alguém né? quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Eu teria esse problema, porque... Vocês dois, assim, sim. combinam mais ou menos? Não, de alguém querer fazer uma coisa e outra, não. Não. Porque eu sempre aceito as ideias que o Bruno dá, assim. É. Eu tô adaptável tranquilo. a tudo, assim. Tudo que ele fala, vamos fazer. Quando eu Olha quero só que alguma queridinho, coisa- né, Bruno? Aham, Quem vê, aham. né? O Bruno, o aquariano, já não é assim, já. Quem vê, né? Não Mas sabe. é aqui no dinheiro, porque é capricorniano, né? Então ele fica aqui no Pois é, dinheiro, ó. Capricorno Aqui no não dinheiro. é, não. Dinheiro. Tu é mesmo assim do dinheiro. Nossa, muito. Mas é que imagina uma petroquímica ali, ó, Aham. Muito dinheiro, dinheiro, ouro, petróleo. Nossa, a gente tem planilha de gastos pra tudo, a gente controla Até os Eu, tenho, centavos. eu sou É, pisciana, né? Eu tenho uma planilha de Não, gastos. centavos. Até- É. Que ele pega e fala assim, ó, tu viu que os meus gastos fechou até nos centavos? É que assim, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Que legal, né? Capricorniano, Porque eu sou assim, pisciana, né? Eu tenho uma planilha de gastos, mas é só pra eu, tipo assim, ver o estrago que eu fiz, entendeu? É mais ou menos eu assim, não bah, tenho, não, eu mas não aí tenho que tá. noção eu não do que eu consigo gasto. me- A gente- Eu era assim. Eu tenho noção, mas eu penso assim, eu vou gastar, gente. Igual. Não, Não e a faz gente- diferença. Eu a só tô gente- relatando ali pra sabe? A gente Só pra controla, sofrer. Mas sempre tá, tipo, muito acima do que é, né? O que é? Exato. É verdade. A gente Mas tem que tá em- sempre se controlando. Daí a gente nunca teve muita briga em viagem. Assim, a gente, claro, No casal geral, vocês briga. não brigam. Não, assim, casal Às vezes briga. tem umas dementação, assim, mas mais por causa de gasto demais questão na viagem. financeira. Exato. É. Daí, a gente tem que dar uma segurada aqui e tal. Ah, Assim. Não, é porque vocês estão no lugar, né? Daí é espumante, É, riqueza. aí. Tudo é novidade. Imagina a Tailândia, tudo liberado lá. E na entendeu? Tailândia, Bangkok. quando a gente foi pra Tailândia, eu trabalhava na empresa dele, porque eu fui pro Vietnã como arquiteto, consegui um emprego lá como intérprete de inglês e português na empresa dele. Então era ir lá pros dois lados. Essa assim. a gente se passou. É, legal. E aí, quando a se gente foi pra Tailândia, daí a gente se passou. A gente ficou em hotel. Ricas de verdade. Ricas. É, Foi a um gente momento- deu de fina lá. de Fina total. A Tailândia foi- daí por isso que marcou, né? Vai ver se fez Airbnb. Não é hotel 5 estrelas, é resort. Porque será? Era um né? resort Era mesmo. resort, Muito era top, muito top. E como é que é equilibrar essa rotina de viagem e o porque vocês tinham uma vida formal também, assim, né? Um trabalho, que vocês tinham que estar Sim. lá, né? Trabalhando e também É que conhecendo assim, um lugar novo e tal. Como O é que é? trabalho lá era dos deuses, né? Era muito bom, porque o salário era muito bom. E trabalhava e- quantas horas por dia lá? Normal? Eram 12 horas por dia. Ah, é bastante. Daí tinha uma escala de turno, eu trabalhava de noite e de dia, às vezes. Durante o dia e durante a noite, revezava, né? Só que, assim, de 3 em 3 meses, tinha férias tinha 11 dias de férias. Que daí eles pagavam passagem pra eu voltar pro Brasil pra ver a família se eu quisesse. Aham. Ou, se eu não voltasse pro Brasil, eles pagavam $2.000 pra ficar lá. Então, assim, a gente tinha essa grana Quero pra preço da viajar por lá. passagem. Não É. quero ver família. Não tem necessidade. Eu fiz. Família
família Eu pra quê? agradeço, mas pra quê? Oi, mãe. Infelizmente, eu tive que adiar as minhas idas pro Brasil. Família custa 2 mil Mas eu vi que a dólares. mãe de alguém, né? A mãe de alguém foi pra lá. Não sei se Minha a mãe tua. foi a pra tua, lá. Vi. Nossa. Sim, ela não aguentou a saudade, né? Aham. Na hora que eu não fui, ela já disse Imagina, no 2 próximo eu anos, vou, é então. muito tempo mesmo, né? Sim. Sim. Não, mas a gente foi uma vez pro Brasil em maio, bem nas enchentes, Bem a nas gente foi enchentes. visitar o Brasil. Pra ver a que família. quanto legal. tempo agora? Pouco tempo, é. Quando vocês voltaram? A gente voltou em No outubro. final do ano passado. Final- Faz pouquinho, né? É, Faz pouco outubro. aqui que vocês estão. É, não faz muito, não. É. Mas a minha mãe foi E maravilhoso. E ela Arrependidos? gostou. Ela amou. Ela amou. Eles queriam ter ficado falando, tem saudade, né? Vocês gostariam de ter ficado mais, tu falou, né? Sim. É que daí depois que eu trabalhei na empresa, eu larguei o escritório que eu trabalhava, trabalhei na empresa, saí da empresa e comecei a dar aula de inglês lá pra vietnamita, criança, adolescente. E aí fui aos poucos, né? Nunca tive experiência, mas aos poucos eu fui construindo a carreira de professor lá, aleatoriamente. E aí chegou num ponto que eu conseguia... Que tu era quase um reitor de universidade. É, né? eu já era quase ministro isso. da educação do Era Vietnã. Era quase o ministro. Chegou mas- dando uma aulinha quando Meu, me veio. diz uma coisa. E tu fala vietnamita? Não. E como é que isso tu era- vai... Como é... Não, mas tu sabe. Essa história vai ser muito... Ai, é. Não, é que assim, ó, Conta, o que vai. que aconteceu? Quando eu saí da empresa, eu fiquei perdido, porque eu larguei o escritório, tava numa empresa ganhando muito dinheiro e acabou. Agora o que eu faço? Conversei com um francês aleatório que tava lá, que era professor de inglês, e ele falou: eu preciso de alguém pra me substituir, tu faria isso por mim, porque eu vou voltar pra França. Fui pra lá, e era uma escola num bairro periférico, assim, da cidade que a gente tava, com umas crianças, e eu fiquei apavorado, porque Eu não, eu sabia não lidar falo com criança. vietnã, nunca tinha trabalhado com criança, e... Tu fazia tipo, inglês- mímica daí. Mímica. E aí a professora, a dona da escola falou assim, ele não tem experiência, né, vamos deixar. E aí o francês disse, não, mas eu tô indo embora pra França amanhã, ele vai ter que ficar. E aí eu disse, então tá, eu vou ficar. E aí Agora deu me certo. aguentem. virar- Me aceitem. Vocês vão ter que me Vocês aceitar. vão ter que me aceitar. É, Vão ter que me engolir. aceitar. Para minhas crianças, vocês vão ter que me aceitar. E amou aquelas crianças Ah, depois, eu né? amei Tinha que ver depois pra ir embora, depois, que é. tristeza que foi. Mas eles não falavam em vietnamita. Mas tu aprendeu daí. Não, é porque assim, ó, lá eles têm muito uma cultura de ensinar inglês pras crianças. Então, como é que é o Ensina sistema inglês deles? sem saber falar a língua deles. É porque assim, ó, são... Nossa, aprendi eles na dão marra. aula... Aprendi na marra. Então tem aula com vietnamita, professor vietnamita de inglês durante um período e depois uma vez por semana, isso todas as escolas têm isso, vai um professor nativo pra lá pra dar reforçar, né? O Daí vietnamita. o inglês com as crianças, assim, tem que ir. Então sempre tem quem quer ir pro Vietnã é uma ótima oportunidade. Qualquer um. Gringo, vai pra seguinte, lá. Vai e- ensinar inglês. Não que o Bruno Vai ser. seja nativo, mas o inglês dele é muito bom, entende? E Não é como qualquer ele um que dá já, pra ir já pra tem lá. o rosto ocidental, pra eles pra eles era isso que eu importava, é entendeu? o the best no inglês. E então é muito boa a oportunidade. Eles pagam muito bem também. Pagavam muito bem. Eu trabalhava 1 hora por dia. Só uma hora. Uhum, 1 hora por dia. E E todos tu os dias. trabalhava 12 horas, né? Pois Que é, vida que- injusta, E né? bem justa. Que fique bem registrado E aqui, o trabalho né? dele era ir conhecer a cultura vietnamita dando aula de inglês. Que É, delícia isso é de legal. trabalho, né? Depois, quando eu fui Mas crescendo, 12 eu comecei a dar horas é aula bem pra... puxado, né? Era bem puxado, era bem puxado. E aí, mas tu trabalhava perto de casa, morava perto do trabalho? Era 1 hora, tinha um ônibus que pegava a gente. Então dava onde a 14 gente morava. horas, tu era ficava tão fora de casa. Dava um tempão. E quando horário tava de almoço tinha normal, assim. Sim, tinha lá. 1 hora. E eu trabalhei na mesma empresa nos domingos, É. daí era comida E vietnamita. um fato curioso do Vietnã é que no horário de almoço sempre tem o tempinho pra dar uma dormida, sabe? Depois. Lá é cultural, Não dá cultural, pra tirar deles a Ah, dormidinha. mas da aqui uma você sabe que hora eu trabalhei de numa, sono. numa fábrica aqui em Cachoeirinha. Eu trabalhava na área comercial, né, de uma fábrica, e o pessoal tudo dormia depois do almoço também. Aí a gente- Dentro da fábrica. na fábrica e nos escritórios também, assim. Aí a gente olhava, o pessoal dormindo, botava uns papelão no chão e dormiam. Sim, era tipo Então, isso. Tinha assim, gente aqui que também levava tem. caminha, tinha rede, dormia na rede. Tem alguma mania, assim, diferente da população de lá, assim, fora isso? Uma coisa que você achava muito estranha, assim. Eles são culturalmente bem diferentes de nós. É, assim, muito diferente. Muito diferente. Tipo? Em que sentido? Eu não sei. Eles Até não- que foi eles difícil não tomam fazer banho. amizade. Não conta alguma coisa aí. É alguma coisa Assim, não, esse negócio de não tomar banho, É. os homens às vezes tinham um cheirinho meio estranho, assim, mas as mulheres sempre As cheirosíssimas mulheres e são belíssimas. lindas, as mulheres São vietnamitas bonitas, são né? lindas. São maravilhosas as mulheres vietnamitas. Os homens, se eu tivesse ido pra lá solteiro, Ia tá ruim, ia né? ser triste. É difícil, é. Ainda bem que eu fui bem acompanhado, né? Senão... Levou o teu companheiro. Exatamente.
E tinha bastante casal gay lá, ou vocês não viram muitos? Tinha. A gente tinha um público Os gays gay tão dominando o mundo, vietnamita. né? Tem gay por tudo hoje em dia. Não, querida. Os gay brotam do chão hoje em dia. Logo no primeiro dia que tu chegou lá, tu conheceu um guri na piscina, né? Que era gay. Aquele... Sim, eu cheguei no Vietnã, o Bruno nem tinha ido ainda, porque ele foi um mês depois de mim, né? Eu já conheci um gay lá, já tomei banho de mar com ele, entramos num lugar pra tomar banho de piscina, super querido. Olha só, bem saidinha. Pois né? é, né? Tu não ficou com ciúmes? Não, porque ele é... É que se vocês O vissem vietnamita, ele... Tu não tinha ciúmes do vietnamita. Não, Não era se o perfil vocês vissem dele. ele, ninguém ia ter ciúmes. E teve alguma coisa que vocês aprenderam um sobre o outro nessas viagens, assim? Que vocês... o fulano é desse jeito. Vocês se conhecem porque vocês moraram juntos viajando, né? Assim, né? Na realidade, a gente não morava junto antes, mas a gente ficava muito tempo junto lá muito no tempo. meu apartamento. A gente Mais quase tempo morava... Vocês não, namoraram quanto tempo antes de viajar? Ah, 3 gente, anos. 3 anos, eu acho. anos. É Três bastante anos. já, né? É, Quase a gente se 3 conhece, né? Sim, a gente se conhecia bastante. Mas na viagem, nossa, vivendo o tempo inteiro, viajando junto, brigando o tempo inteiro junto nas viagens, tendo perrengue, daí a gente se conhece real, né? Não, mas assim, a gente se deu muito bem quando a gente chegou, acho que a convivência foi ótima, a gente nunca teve muita... Nada assim. Não, as nossas briguinhas é umas briguinhas que a gente tem uma regra, logo né? passa, sabe? A gente tem uma regra, que é não dormir brigado. Ah, Então a tem gente... muita Não dá pra dormir Eu brigado. adoro dormir Eu brigado. também. Não, eu até gosto, porque quem Eu criou a gosto, regra obrigada. foi ele, né? Quem criou a regra Eu criei foi essa ele. regra porque eu fico muito atucanado. O rei fica mal. Eu não consegue consigo dormir. dormir. Pra mim é horrível, entendeu? Então a gente tem que resolver de alguma forma ou outra. Eu durmo que nem uma princesa, se eu brigo também. Eu não. Não, eu não durmo, eu acordo brava ainda e fico uma semana. Eu fico apavorado. Tá errado, Pra né? mim, De dormir é fato. pior, porque daí Nossa, parece que se eu acumulou o tiver que ódio. conversar, às vezes, eu posso matar alguém, entendeu? Eu prefiro esperar. Não, daqui a 3 dias a gente Eu conversa. sou assim também. Eu sou mais assim. Ah, não, eu Mas fico enchendo eu- o saco até fazer as pazes. Eu ganho Daí a Mas insistência. que bom, né? É bom que tenha um que seja assim, né? Porque daí puxa o outro. E ele sempre dá o Eu e o braço a Afonso, os torcer. dois são Ele é o que dá orgulhosos. o braço a torcer, o rei dá o braço a torcer. Sim, é sempre eu que tenho que dar. Às vezes ele faz o pepino Ele e eu vai lá que e tenho que fala, dar o olha braço só. torcer. Então, a viagem mais legal, assim, mais marcante foi Tailândia, digamos. E tem qual que é a próxima viagem? Se vocês já estão pensando, planejando. Sim, a assim. gente tá pensando muito. A gente quer muito fazer uma Eurotrip. Ah, legal. Mochilãozão, Nós tivemos um assim, colega sabe? que fez uma trip bem legal agora. Ficou vários dias e... Foi por pra um- França, foi pra... Nossa, muitos lugares ele Ai, vários conheceu. lugares, não sei. Mas... A gente tem É. a gente quer fazer porque é meio que Meio assim, mochileiro, assim. a gente quer fazer isso e meio que tipo assim, sabe, tu vai viajar pro Brasil, o primeiro destino tem que ser o Rio, porque é o centro cultural do Brasil. A gente pensa isso, a gente tem que conhecer a Europa, porque Sim. é meio que o Tipo, conhecer o Vietnã e não conhecer a Europa. É, que não meio que conhecer a o Europa, básico, assim, exatamente. né? É. Mas eu acho que a gente tá mais empolgado porque a próxima a gente tá pensando em fazer a África. A gente Ah, quer África fazer do Sul. safari, Fantástico. safari deve Ah, ser isso vai lindo, né? muito legal. E a gente noivou recentemente e a gente quer ir pra Europa como uma lua de mel, assim, também, Ah, entendeu? legal. Isso. Paris. Exato. Ah, Itália, Trocar Paris, aliança, né? Mas Desse sabe- dedo pra esse. mas sabe que a minha irmã trocar da foi- mão direita à esquerda. Aham. A minha irmã, ela foi pra Paris e o Henrique também, né? E os dois falaram que é cheio de rato lá. Já tinha ouvido falar, mas assim, Ai, muito. sim. E uns bichos enormes. Assim, Eu e a ouvi gente tem falar uma também. visão, tipo, É. ai, Paris romântica. Umas ratazanas Umas enormes. ratazanas, é. O Henrique falou que é uns ratos tamanho de cachorro, assim, ele Sim. disse. Tipo assim, Falaram que é bem sujo. né? que loucura, né? E quem que é o mais planejado e quem vai mais no improviso nas Isso é viagens? muito fácil de responder. Essa é a pergunta Ah, mais é. fácil. Eu sou totalmente planejado, organizado. Tem né? cara, É, o mas você capricorniano e o aquariano que É, vive a vida. planeja. Que vive a vida que Como a como astrologia ela tem é. tudo a ver, né? Sim. Astrologia é maluca. Tipo assim, eu planejava as viagens, era eu, tá? Era cargo meu. Mas o que eu gostava Não, de tu não fazer. planejava muito. Ele pegava e dizia, hoje nós vamos pra tal lugar. E era assim, não tinha um roteiro. Roteiro. É. Eu gostaria de ter um roteiro com até as horas do que a gente ia fazer, Meu entendeu? Deus do céu. Eu era muito metódico, mas daí é muito trabalho também, né? Não, e outra, tipo assim, eu assim, pontos turísticos, que nem, por exemplo, se a gente vai pra Paris, tem que conhecer a Torre Eiffel, o Louvre e o, Pompidou, o Palácio de Versalhes. O que vai acontecer no meio do caminho, eu prefiro descobrir lá na hora. Porque e se chove? E se a gente não tá na vibe de ir pra um tal lugar? E se a gente Aham. não tá Acaba indo obrigado, daí tá indo muito obrigado? afim, né? Então, tipo Isso é assim, ruim. isso é o básico, a gente tem que conhecer esses lugares. Mas o que acontece no meio do caminho, eu prefiro né, acordar no dia e olhar. No Japão a gente fez muito isso. E assim, eu confio muito nele agora nisso, porque sempre dá certo.
Ele sempre sabe o lugar que a gente vai, ele sempre sabe as coisas, ele só me fala e eu dou uma umas pesquisada dicas antes boas. pra, tipo, vale a pena, vamos. Só pra dar aquela confirmada, sabe? Aham. Mas ele é muito bom em organizar Dou o a roteiro. direção, vamos pegar tal trem e ir pra lá, pega isso aqui, não sei o que. E eu, se eu teria que organizar, eu ia ficar muito atucanado organizando, sabe? Porque eu fico atucanado Eu assim, não fazendo gosto as coisas. também de organizar. Daí, Prefiro já que ele alguém traga faz- organizado. Daí eu vou leve, mas tu assim, prefere aproveito. que seja organizado. Eu prefiro Só não quer fazer. É, não quer fazer, mas prefere É, que não seja quero organizado. Não, mas assim, É que sou nem muito- eu, então. Mas é que assim, normalmente eu não sou chato pra... vai, né? Tem que Eu acho que acordar tu é tal chato. horário, Ah, tem que tá. fazer Eu tal acho que tu é coisa. chato. Eu acho que ele quer. Eu acho que ele tu é quer. chato. Obrigado, amigo. Eu acho que tu é Eu acho chato. que tu é assim de querer as coisas do teu jeito. Ah, não, com certeza eu quero só... Eu só não, assim, não preciso acordar cedo pra fazer as coisas, mas o Ah, eu resto também não gosto de fazer. Eu não gosto de fazer Super coisa te entendo. cedo também. Eu tenho problema. Mas no Japão a gente foi obrigado, de voltar do Japão, que a gente ficou numa cápsula. Sim, isso é muito legal. Sabe aquelas cápsulas que a pessoa só entra dormir. num buraco? Parece Pra um... dormir. Bem claustrofóbico. É, bem claustrofóbico. E aí... A gente Japão fez é- um rios disso no Insta até, bem legal. É porque o Japão é caro, né? E aí a gente... Caríssimo, bota caro. A cápsula foi uma Hospedagem maravilha, eu é- amei aquela cápsula, gente. Foi bem baratinho. Foi a É pra última dormir viagem. mesmo, assim, é É pra... só pra dormir. Ai, E aí a ai, gente... que coisa ruim, né? Que deve ser. Então, a gente, Mas foi eu achei bem que era legal. muito ruim. Eu achei que ia ser No muito primeiro ruim. dia É ele uma odiou cápsula e ele pros ficou dois. brigando comigo. Por que tu quis vir pra essa cápsula? Era pra ficar só um dia. ricas. Exato. Era pra ficar só um dia na cápsula, tu quis ficar 5 na cápsula, a gente tá foram- ferrado. Foi Depois mais. ele adorou. Não, foi mais. 6 dias Mas na todo o cápsula. tempo todo em Tóquio Meu a gente Deus ficou do na céu. Foi cápsula. 6 dias. Mas como é que 6 funciona? noites, Só, né? 6 dias. só dorme, daí quando tu acorda tu tem que sair, tem que ir Que pra a gente rua. foi pra Osaka depois. Hã? Quando tu acorda tu não pode ficar lá, daí tem que sair. Não, na real tu Tem pode espaço ficar, pra tem ficar? espaço pra ficar, só que Deve assim... ficar lá que nem um eu só não- Esse exato. monstro lá. Tu tá em São Tóquio, tu quanto- vai ficar numa cápsula. São quantos metros quadrados que tem? Ah, não é metros, é centímetros. né? É, não, era tipo bem assim, grosso, era 2 É um tubo metros que tu por entra. 1. 2 metros por 1, né? É, eu acho que era isso. É. Eu cabia lá 2 metros quadrados. deitadinho, normal. Qual foi o pior lugar que vocês já ficaram, assim? Ai, que é loucura, lá, eu não se consigo vocês tivessem acreditar que numa coisa. dizer assim, pra... Muito louco. Ah, eu não... O pior lugar nessas viagens que vocês Eu, fizeram. é porque eu gostei da cápsula depois. Porque Já pegou. o primeiro dia foi... É aquela... não tem É uma a síndrome síndrome. Não, de gente. Estocolmo. Deixa eu contar os detalhes. Gostei, depois eu gostei da cápsula. A ca- Ela não me matou. Não, mas, gente, a cápsula tinha um ambiente e tinha até sauna, gente. Tu tomava um banho, tu fazia uma sauna, uma Tudo ali? delícia. Tudo É, ali. não na sauna, mas tipo, tinham outros Tinha outro lugares. espaço. Eram 10 Ah, andares é. do prédio, entendeu? E daí tu podia fazer sauna. Ninguém gosta de sauna, É. né? É, Eu adoro uma salva. eu adoro uma sauna, gente. Então ali foi meu sonho, Bruno. Ai, ajudou, não, né, mas que eu sauna fazia com japonês. É, não, e Foi uma era... Gostoso, experiência cheiro. fantástica. Era peladão, né? Mas, era legal, eu gostava. Não, mas a gente sauna não tinha mais o que no prédio? Tinha sauna, o chuveiro era muito bom, Muito tinha bom. o E o banheiro vestiário também bem era em outro organizado. lugar. É, também era em outro lugar. em andares diferentes. Era uma coisa meio round Tipo, six, todo assim. mundo tomava... aham. Uma Tu coisa usava meio um round six. pijaminha, tipo, muito round six, tá ligado? Todo mundo com o mesmo pijaminha? Todo mundo com o Aham, mesmo pijaminha. Ai, que Olha loucura. só. Era separado homens, eu tinha Isso, do homens, primeiro ao mulheres. quarto andar era homens, do quinto ao sexto era, ao oitavo era mulheres. E casais, como É, é os que casais não dormem juntos daí? Então, É. a gente, tu se E o enfiou pessoal na minha falou assim, cápsula. olha, eu- vocês eu- podem, eu- vocês são Era casal. bem safado. Eu sofri né? assédio na minha cápsula. Eu me soquei dentro da cápsula do Bruno, mas não dava pra fazer nada. É, não, eles gente. xingavam, Espaço. qualquer barulhinho tinha. já alguém falava pra ficar Era, quieto. era muito. Todo mundo tava ali, todo mundo escutava. Querendo Mas todo dormir. mundo fica É. numa cápsula uma do lado da outra. do lado da outra. É. Ai, gente. Ah, não, estranho. tinha uma separaçãozinha. De- desse tamanho. Mas às vezes- Mas assim, se adaptamos, foi bom e a Não, gente uma experiência, acordava. né? Uma baita Exato, e a experiência. gente acordava todo dia, tipo, às 6 da manhã, eu tomava banho e ia trotear em Tóquio. É, não, foi Então muito a bom. gente conheceu muita bom. coisa e E voltava, quanto que tipo, era por- 9 horas. Pra dormir Qual mesmo, que era morto de diário o cansado. valor? Mais ou menos em Ah, reais. eu não lembro. Tu lembra? Ah, eu acho que deu uns R$2.000 os 6 dias. É, Imagina, no centro de Tóquio, a localização era perfeita. Ah, é e Ibisu verdade. que a gente ficou era muito bom. Era muito bom, muito bom. Mas o resto era muito caro, né? E essa era a última viagem. Então a gente tinha juntado um bom dinheiro, a gente não queria torrar ele. Então a gente falou, Era não, a última vamos... viagem, por isso que a gente foi super Sim. econômico. E foi a entendeu? viagem que a gente mais economizou. E é engraçado, porque foi o destino mais E era o caro. mais caro, é.
E o mais Vocês já barato... foram com medo, né? Ah, não é muito caro, então Isso. vamos ir nos mais baratos, Queria né? eu ter ido assim pra Tailândia. Porque na Vai gastar Tailândia, muito. a gente, Nossa, a ó, Tailândia foi onde a gente mais gastou. Meu Foi a gente Deus mais do gastou. céu, a gente torrou na Tailândia. Nossa, imagina, resort... Foi tipo assim, ó, Fumante. mais que o dobro do preço da viagem do Japão. E a Tailândia é barato, a gente comprava prato de comida a R$8. E no Japão, mais barato era 40, 30 Imagina, reais. era uma fortuna. Era bem Diferença. diferente. É, mas justamente por isso, né? Vocês foram tranquilos. Dá Mas- pra comprar. Quando veio, comprou mas muito. aí- Quando vê É. o cartão de crédito, a É. fatura chegando... Ai, que tristeza, né? Mas foi bom, porque daí quando a gente foi, por exemplo, pra Disney do Japão e na Universal, a gente já, tipo assim, nossa, a gente economizou tanto, vamos agora a gente gastar pode mais, ir um é. pouquinho. E aí a gente aproveitou mais 2 Ah, tem lugares. uma Disney lá também. Não sabia que Tem, tinha. bem grande. Ah. Acho que é a Tem. segunda maior, né? É, e a Depois única de que tem o Orlando. Disney Sea lá, que é toda a temática da, mar e Da água, do oceano, assim, Bem da, legal. tinha da Da Pequena Sereia. Pequena provavelmente. Sereia, exato. É tudo que era aquático tinha lá, era bem legal. Legal. Foi Do bem... Nemo foi bem legal. Né? Do Nemo. E aí, no caso, tu se defende bem no inglês, então, Sim. Mas tu também, né? muito de boa. Só não é Não, professor, que É, nem o Bruno, não, né? eu me Mas- desenvolvi muito no inglês, muito mesmo. O Bruno me ajudou bastante. Eu comprei um curso quando eu fui pra lá e eu estudava direto. Uhum. Então eu me E o desenvolvi pessoal legal. lá falava inglês também, né? Exato. No Daí- E tu Japão aprendeu era pouco, sozinho, né? Bruno? Eu aprendi sozinho. Sozinho? Desde pequeno, assim, porque meus pais me incentivaram bastante. Então, Eu tenho desde- talento. Ele Eu tem Eu talento. nasci assim, né? Eu Não, nasci mas tem assim. gente que tem talento pra língua. Ele né? tem muito talento, porque se tu perguntar qualquer coisa do que é... Ah, o que é isso em inglês? Ele vai saber, meu. Eu não sei como, Umas entendeu? É um coisas muito, vocabulário, assim, é. específicas. Mas Tem eu uma gosto memória de... boa, né, eu acho. eu gosto de Sim. línguas em geral. Então, Muito vietnamita, eu falava assim, ai, amor, olha só, fala isso em vietnamita. Eu não quero aprender vietnamita. Eu disse, nossa, E mas tu é tão queria legal, aprender. a gente tá aqui, vamos aprender um pouquinho. Claro. Sim. E aí? O Bruno é muito bom em línguas. E vocês... Daí tu É aprendeu verdade. vietnamita. Não posso negar. Não Tu nego. aprendeu vietnamita? Não tem como. mas de todo mundo que tava lá, o Bruno Ah, é eu a pessoa quero que mais. mais Mais sabia sabia. vietnamita. Ele ia nas vendas com as tiazinhas lá, que ninguém Entendia. falava inglês, e ele conseguia negociar com as mulheres. É, Eu porque, ficava chocado. assim, no Vietnã, acho que Ele sabe contar em vietnamita. 80%... Conta aí pra gente em vietnamita. Ai, que vergonha, Vai, sério. conta. Ah, eu quero ver. Segredo, Vai. É, Se entrega. Mostra quem tu é. Joga. Tá, ok, é Mot Bai Hai Mot Sao Tin Tam Você não sabe mente Sim, agora. sim, Agora and Mui. é a Tá, hora, ok, mente. foi. É bem anasalado, né? É, bem anasalado. Fala É outra- tonal. Fala outra frasinha aí em vietnamita. Ai, eu já não Mas lembro. repetiu 2 vezes o sempre. mesmo número, pareceu. Não, é Mot Bai Amor. Hai Mot Hai Bai. Esqueci agora o 4. Ah, já faz tempo. É, também, faz né? tempo, Ah, é. mas eu É, podia era pegar não é uma esse. coisa que eu mas uso. era muito bom, ele que eu uso. negociava horrores com as mulheres. É, eu ficava bem qualquer- faceiro, né? É, porque lá é milhões, né? O dinheiro é 1.000, milhões e etc, né? Não é 1, 2, 3. Então eu tinha que negociar com as mulheres da fruteira, assim, e eu conseguia. Na fruteira. Tem que comprar um tomate. O tomate. Eu ia nas feiras, eu gostava, porque eu tinha mais tempo livre, né? Então eu acho que eu vivi mais o Vietnã, assim, porque eu E tinha tem mais uma tempo comida livre. assim então. diferente lá, uma Ah, fruta o que eles Bruno comem. teve uma vida de dondoca É, lá, de foi uma dondoca. maravilha. Sim, Não, tu tu trabalhando trabalhava 12 uma hora, horas, né? Tu trabalhando 12 horas, ele uma, Sim. e depois É, mas passeando. eu não podia reclamar, ele fazia minhas marmitinhas, tudo, eu ia assim com a minha Ai, comida. bem que Aham, É, eu sim. adoro aquela Aham. feijoada. Tu viu que eu te mostrei? Eu Sim. segui Eu um adoro hoje, eu acho que é esse até. Hoje meu marido vai trabalhar presencial, então eu É vou fazer esse a marmita mesmo. dele, vai lá e faz, ele faz Aham. tudo. Esses dias ele fez um... Ai, umas Jesus, coisas muito... eu acho Tipo uma torta de limão Eu não dele, faço já. nem pra mim. Tu tem que ver. E que lá é o marido, se tu mostrar Não, pra mas tu, eu Não, sou assim, porque eu mas cozinho eu- todo dia. O Bruno fazia umas marmitas maravilhosas pra mim, as pessoas sentiam inveja de mim na empresa. porque é igual o Eu cara. errei da Mas também, marmita. né? Vamos combinar amor. que eu não fazia mais que obrigação, É né? verdade, Uma né? hora, trabalhar uma hora. No mínimo tinha que... Uma hora, Era é. casa, roupa, comida, lavada. Trabalhava, Por favor, imagina, 1 hora 3 vezes na semana, É tá verdade. louco. E eu aproveitei muito, né? Daí tinha uma motinho, né? Porque lá eles... 80% da população A tem gente moto. sente muito falta dessa É, da motinha. motinha. Muita Mas falta. aqui é muito perigoso, né, pra andar de moto. É, aqui não, Toda a hora gente, vejo não, algum a gente motoqueiro caído no chão. pensou em ter, mas não, o Brasil não tem. É, aqui não dá. Não, era bem tranquilo. E aí eu ainda tinha a liberdade da motinha, então eu acho que eu conheci cada canto da cidade que a gente morava, que é Vuntal, com a camisa, né? que Que é a gente, do lugar que a gente Olha que morava. legal. Como é que fala? Vuntal. 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 É,
A gente ganhou de um E amigo tinha um nosso laguinho lá. assim, um rio também lá. É isso. Ah. É que era costeira, era praia, a gente morava na praia. Era tipo morar em Torres. Tinha um laguinho. Não, era um oceano. Um laguinho. Ai, Ana, obrigado, Ana. Tem um barco lá, né? Um laguinho. Vamos pra rodada? Barco vamos de pro bonde. nosso primeiro quadro, aí, que é o quadro Rodada Dupla. No quadro Rodada Dupla, a gente dá 2 opções, vocês têm que escolher qual que é a que vocês acham que é mais legal, tá? Tá. Então, o que vocês preferem? Praia ou montanha? Praia. Montanha. Talvez isso aconteça. Assim, né? É uma gêmea. Talvez isso aconteça. Luxo ou perrengue chique? A gente tava conversando sobre isso. Isso é uma coisa... Porque A luxo gente, é legal. a gente ama um luxo, né? Óbvio. Quem não ama? Exato. Mas eu acho que a gente escolheria o perrengue chique, né? Eu acho que eu escolhi o perrengue chique. eu procuro mais perrengue que o Raí. Eu gosto de sofrer. eu Eu fujo gosto do de perrengue. Assim, eu tento fugir mas do ele perrengue. escolheu a cápsula, né? Vamos lembrar disso. Mas era por causa de dinheiro, não era por causa do perrengue. Pra economizar. Eu aceito o perrengue se for pra economizar, entendeu? Tudo tem um preço. Eu tô louco pra fazer uma viagem que é ficar 5 dias numa tribo na Amazônia, ele não quer. Isso deve ser não. muito legal. É, obrigado, Gente, me ajuda nossa, a muito convencer. Eu ia amar fazer Mas é que isso. assim. Jamais faria isso. Não, mas deixa eu te contar. Jamais faria. Eu jamais O faria. Mas Bruno, faria ele com inventa certeza. as coisas e quando acontece, ele sofre horrores. É horrível, entendeu? E daí eu já digo, não, que tu não vai Vai tancar ficar isso de mau aí. humor, Deixa vai ficar quieto. insuportável. É, ele não consegue. Pra que passar É que ele se fome? imagina lá curtindo e chega lá na hora. meu Deus, não. eu Ele já já fui- inventou, ele já Chega lá na inventou hora. cada Ah, mas trilha é que ele não verdade, que ele aguenta tinha e daí eu tenho que ficar Os arrastando, é mosquitos, horrível. ficar É. olhando, tudo, né? Roteiro planejado ou sair sem destino? Sem destino, não, mas sem roteiro, eu A prefiro. Com roteiro. E tu Pra vai- mim é roteiro Tu planejado. aceita? É, eu Eu aceito. prefiro roteiro planejado. Mas roteiro planejado. Eu prefiro sem Tu gosta roteiro. de uma coisa sem destino? Eu Eu- fiz isso, né? E me E me fudi. Me ferrei. foi demais. Eu fui pro Uruguai, na verdade. Não falava espanhol, não falava inglês, mal falava português. Mal E aí, o obviamente. que eu fiz? Olha só, não, e eu pensei assim, eu vou pegar o meu cartão, vou liberar para compras no Internacional E vou. e vida que segue. Já fez o principal, né? E aí, o que eu fiz? Eu aluguei um carro. Foi sozinho? Eu fui Foi trabalhar- sozinho? Na verdade, Então eu Geminiano, sou né? muito... tu tinha encontrado alguém lá no Uruguai, né? Não. Pô, Tinha marcado. Tu Pior foi que atrás depois de lá alguém no encontrei, Uruguai. Mas não fui assim, tipo, o encontro marcado. Já fiz isso, mas, tipo, lá eu pensei assim, eu vou conhecer o que o mundo tem pra me, pra me mostrar, entendeu? Vamos ver. Uma mas aventura, ó, uma o que que aventura. acontece? Eu fui trabalhar pelo banco, trabalhar na época da Copa, no Chuí. E aí, o que acontecia? Chegava no final de semana, eu tava livre, né? Graças a Deus, trabalho de segunda a sexta. E aí, o que acontecia? Sexta-feira eu pegava e ia pro Uruguai. E aí, a primeira vez eu aluguei um carro. Eu pensei, vou sacar dinheiro, que eu saquei uns R$500 na época, mas isso foi em 2014. E tu usar reais lá. Não, troquei por pesos. Peso lá. E aí, pensei, bom, qualquer coisa eu posso tudo no cartão, né? Só que daí tu começa a ir no interior, ninguém aceita cartão internacional. E aí, o que eu fiz? Se ferrou. E daí assim, ó, pra começar, paguei o carro com dinheiro. Daí tu começa indo e terminando o dinheiro. Deus do céu. E o desespero pegando. Eu vou ter que viver aqui pra sempre. Vou arranjar um emprego. E aí, o que aconteceu comigo? Eu cheguei, eu consegui chegar em Montevidéu com a gasolina que eu tinha, Ai, que sem perrengue. dinheiro. E assim, E me prostituir. eu fiz o que tinha que fazer. Aí eu conheci Ele um deu um homem. jeito, entendeu? Ele deu um Aí jeito eu conheci dele. o meu marido que tá Mas, assim, Eu até hoje. eu Como é que passei tu um fez? perrengão. Eu quero saber como Não, que você passei um fez. perrengão, porque assim, o que acontece? Eu cheguei... até porque assim, eu fui a ponta... Rica, né? Daí cheguei em Montevidéu, eu já não tinha mais R$1. Eu já não tinha mais gasolina pra botar. Apavorado. Daí chegou tipo uma hora, assim, umas 7 horas da noite, eu acho. E eu tinha ido já em mais de 8 hotel não aceitava o cartão. E eu não conseguia sacar, eu não conseguia fazer nada. Daí eu loucura. pensava, meu Deus, e agora o que eu faço? Que E desespero, aí me ia deu estar um apavorado. desespero, assim, me deu um desespero. Ah, tinha eu o pensei- carro pra dormir. E aí eu pensei assim, e aí eu me Tô lembro, vendo eu meu me lembro carro. que eu tava dentro do carro e eu pensei assim, não,
Tu é um homem ou tu é um rato? Tu é um rato! A gente ia ficar Eu ia ficar em desesperado. posição fetal, assim, num cantinho, chorando, até alguém E resolver aí, pra mim. assim, a internet não funciona. Até mesmo tu alguém resolver pra mim. Mesmo Às vezes tu dá vontade, comprando né? o plano Alguém de vai- internet no celular. Tu não Daí- trocou o plano, tu não pegou aqueles Eu dados. peguei o plano, mas não funcionava, não adiantava. Ah, esses planos é o ó, né? É um ó, é o ó. E aí, o que aconteceu? Eu pensei assim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um taxista, fui num taxista, falei o meu português, ele entendeu. Eu disse bem, eu mostrava meu cartão, eu disse cartão internacional. Daí ele disse, eu sei, eu vou te levar. E aí ele me levou num hotel que acertou, daí rica novamente. Ai, deu Daí no dá graças a hotel eles Deus. já me ajudaram, já me mandaram num banco que eu conseguia sacar pelo Mastercard, e daí obrigado Banco do Brasil. Tudo deu certo. Conseguiu, Tudo deu certo. Deu tudo certo. Rica novamente. A gente na Tailândia, a gente perdeu os nossos 2 cartões. Ai, sim. É. E ali eu dementei. Ali, ó, eu fiquei Os dois indignado. cartões, como é que vocês perderam os dois Porque cartões? eu perco Ele tudo, tá? perdeu Primeiro, tudo. assim, eu Tipo, perco na mesma tudo. situação. Não, eu perco tudo na minha vida. Não dá nada. O negocinho do estacionamento do carro, se deixa com ele, ele Eu perde. pego, ó, tô, Perde. Eu sou assim também. eu perco Eu sou tudo. assim também. Eu sou muito Eu assim. tenho que ficar sob Aí responsabilidade eu de sou tudo. parecido com ele. É. E daí o que aconteceu? Eu perdi o cartão dele e eu fiquei indignado, né? Bah, mas cara, como é que tu perde? No aeroporto. Eu aqui na orelha dele. Bah, meu, como é que tu perde o cartão? Não sei o que. Fui eu sacar. Fiz a mesma coisa, gente. Esqueceu no Caixa. ATM. É. E aí Daí foi já no aeroporto. Não, a gente chegou no destino, eu tinha perdido no aeroporto. Aí chegamos no destino, a gente aproveitou 2 dias e ele perdeu Com o cartão dinheiro que dele. tinha no bolso. Exato. Não, ele ainda tinha o cartão. Daí tu esqueceu no ATM numa sexta-feira. E aí sábado não abre banco, porque a gente achou que o banco ia ter tirado lá de Sim, dentro, que e- acontece, aham. né, e tal. Esse foi um dos Sábado não maiores abria, perrengues que a gente passou. eu Domingo acho. não abria, segunda-feira a gente chegou lá, assim, Feriado. quase chorando. Tão com o cartão? Não Só E que aí, assim, ó, como é a que gente foi com um casal de amigo pra essa viagem. Então Ele ele se encontrou sacou com eles um lá, monte de é. dinheiro pra mim e eu fiquei Depois com um monte de transferiu pra dinheiro e ele. depois Pix. paguei, entendeu? Uhum. Só que, cara, imagina se a gente não Andando tivesse um com monte de eles lá. eu não A sei o que gente que ia se fazer. ferrar, entendeu? Eu não sei, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha muito cliente que faz isso. Vai Mas não pra tem uma fora. conta do banco lá, só tinha cartão de crédito. A não gente tinha tem uma um no conta. Vietnã, no A gente banco do usava Vietnã. o Wise lá, né? E eu tinha o Shihan Bank que eu recebia da empresa. Só Mas aí daria que, pra, de repente, Mas pedir pra ainda- alguém te mas só que assim, ó, eu vocês ainda tirava estavam todo o dinheiro e programados. mandava pro Brasil, É, entendeu? ele te zerava a Eu nossa zerava conta a conta do lá e Shein. mandava pro Brasil, porque, tipo, eu usava, Mas aí tu podia pedir investia pra tua ali. mãe te transferir um valor, de repente. Não, tô pensando no Não, alternativa. Ah, Essa depois a gente conta. descobriu que dava pra mandar da Wise pra Shein. Depois a gente descobriu isso, mas isso depois. Talvez a gente Sim, tivesse sim, descoberto lá no dia. É, dava Mas sempre tem uma saída, né? É, sempre tem. tem um jeito. Mas a aí gente esse casal- resolveu Fome a fora. gente não passa. E É. outra coisa, a gente faz um job. Se fosse necessário, né? Eu faria. E gringo é bem pago lá. É verdade. Agora, Airbnb ou hotel com café da manhã? Ai, toda a vida, Ah, né? é hotel café com da- café da manhã. Mas não pelo Mas não é luxo. Airbnb. Não, eu acho que não é não pelo luxo, mas é que o café da manhã é porque a gente acorda muito cedo pra fazer as coisas. Sempre quando a gente viaja. É. Então a gente gosta do café da manhã, mas é mais Aham. por isso. Uhum. Mas o Mas o Airbnb hotelzinho tem com mais café- privacidade. É que eu sempre vou com criança, né? Daí tem que ser Airbnb. O hotel é terrível, né? Porque Aham. fica todo mundo no mesmo É, quarto, no ali mesmo uma quarto. confusão. É, às vezes vale a pena o Airbnb É, também, eu né? gosto. Depende. Cápsula é o melhor. Cápsula. Cápsula. Quem é o mais romântico e quem é o mais, ou mais prático? Assim, Acho que- eu era romântico, mas o Bruno tirou isso de mim. Ele arrancou Ele isso não do aceitou, nosso ele não aceitou relacionamento. isso. Ai, gente, no início do namoro eu dava um monte de coisinha legal pra ele. Dava Tu um- comprava ele, na verdade. É, tu não era eu romântico. fazia- Capricorniano, né? Ele Não, dá- não, olha ele dá só. valor pro Ele dinheiro. me dava um quadro com a nossa foto, um álbum com a Ah, nossa era foto. super E eu fofo. dava pra ele óculos, eu dava Tu pra dava coisas ele. práticas. práticas. Exato, E só eu que falei, assim, nossa, eu escrevia muito bom. cartas pra ele. Ele tinha várias cartas que eu dava pra ele, entendeu? Aí chegou no eu não momento que tenho falei carta assim, que ele me amor, deu. eu quero presentes mais práticos. E ele chegou e disse isso pra mim, gente. Ele Não falou quero. isso pra mim. Ai, amor, tu poderia me dar uns presentes mais úteis, né? Gente, eu fiquei indignado, respirei fundo e no aniversário dele eu dei um Deu barbeador uma pra ele. vassoura pra ele. Dei um Que, barbeador. Bem que tu te apossou depois do barbeador. É, e a gente usa horrores esse barbeador até hoje. Mas aí depois disso eu só dou presentes úteis agora. Não dou mais nada de romântico, porque ele reclama. Não, mas sempre vem uma Chateado, cartinha, chateado. sempre vem uma cartinha. É, E tu uma nunca cartinha. fez uma carta? Não, eu Não. faço. Ah, Faço bilhetinhos, eu deixo na Eu geladeira. faço, Mas obrigado. ele- mas ele- Ele pega e me bota e escreve. Ó, obrigado, não Obrigada fez pelo mais que a presente. sua obrigação. As cartas dele é um post-it, entendeu? Não é tipo uma carta, é um pergaminho, entendeu? Eu queria um pergaminho. Viu? Qual que é o mais ciumento?
Você. O Raí, nossa. Raí do Eu sou Degado. milhões. Nossa, muito. Eu não Eu sou, sou bem eu ciumento. acho que eu não sou tão ciumento. Muito pouco. Não, o Bruno não é muito, Ah. mas é que eu... não. Tem que estar em cima. O tempo inteiro. Não tem... Às vezes... Tem sido o tempo inteiro. Eu não acho aquariano nada, deve entendeu? ficar um Mas pouco mesmo sufocado, assim, né, eu fico em aquariano? cima, eu fico de olho. Quem ama, cuida, e quem cuida, fica de olho. É, Já diria minha mãe, entendeu? Minha mãe sempre usa essa frase. Vamos voltar para as perguntas de Viu? viagem. E dormir agarradinho ou cada um no seu canto? A gente dorme, não é nem Agarradinho, agarradinho, ele é uma... Não, graças a A Deus, gente não- ninguém ronca, gente. Ninguém ronca. A gente dorme não agarrado, a gente dorme junto, É. a gente vira uma mesma pessoa. a gente tá Grudadaço a gente dorme. Sempre. Digo bonitinho. E ninguém ronca, né? Não. Mas o Raí, no nosso segundo encontro, quando a gente foi pra Gramado, Esse foi terrível, gente. eu não conhecia ele, a gente tava indo dormir junto num hotel em Gramado que tava, não abandonado, mas tipo assim, só tinha gente como hóspede. Nesse de Gramado que a gente falou que foi, lembra? Só tinha No gente início. como hóspede. o E primeiro. era um hotel super antigo, assim, então era bem assustador. Com carpete. Com carpete, estátua, Nossa, mas Tinha carpete estátua. mesmo. Tinha carpete mesmo. Tinha carpete, estátua. Tinha carpete mesmo. Era bem assustador. E só a gente no hotel, no meio do mato, assim. E aí ele gritou no meio da Eu tive um madrugada. pesadelo. Ele E gritou. fiquei meio sonâmbulo, assim, falando. Aí o Raí Tava- fala, às vezes, dormindo. E eu só Conversa pensando, ai, não contigo. me mata, por favor, não me mata, não me mata. Depois peidou em mim um monte Não, também. não, isso foi o pior, gente. Foi muito triste, porque, tipo assim, tá. Quando eu crio intimidade, tipo, eu me passo um pouco, assim, arroto, peido, faço essas porquices. Mas, cara, no primeiro dia de encontro, eu sonhei que eu tava peidando. E eu peidava nele, dormindo. Pensa na humilhação, gente. E ele pegou e disse assim, Bato, peidou um monte em mim. Eu disse, mentira. E daí eu lembrei que eu Meu Deus, sonhei que eu tava realmente eu peidando, sonhei. sabe? Gente, isso foi bizarro. Foi muito que bizarro. Eu pedi mil desculpas, fiquei todo embaretado, depois queria sumir, né? Tu sabe que a primeira viagem que eu fiz foi pra um lugar um pouco mais em conta que Gramado. Foi pra Mastermind. Mariluza. aquela- Não, foi pra Machadinho. Vocês já ouviram falar em Machadinho? É um lugar que tem águas termais, assim, Aqui no Rio Grande do Sul? aqui no Rio Grande do Ai, Sul. legal. E é muito legal, porque... Só que é um lugar que normalmente vai muita gente velha, assim, mais velha. Então é de casal, assim. E aí tá, beleza. E aí tem uma piscina que é térmica. Eu fui em julho, assim. Eu recebi o convite pra ir, né? Ah, vamos passar o final de semana. E eu, assim, analisando, né? Pensando, o que eu vou fazer no final de semana? Entrei não fazendo nada. Vai pra lá, E pra né? Machadinho. Vamos pra Machadinho. E aí fui pra Machadinho. E aí tá, beleza. Um frio. Só que lá nessas águas termais era uma piscina toda fechada. Ai, que legal. E é muito legal, Não eu até dá, recomendo, né? é super barato de ir, assim, pra entrar no parque. E eles têm um bar, que é um bar na piscina. Então você consegue tomar drink, assim, na piscina quentinha. Ai, deve ser uma É, que maravilha. luxo, né? Que Total. luxo. É. Machadinho. E aí, o que aconteceu? Eu me comecei a conversar com a galera lá dos 70 a mais. E aí, eles estavam na tinha caipira nem o e eu Sugar Daddy comecei lá. na caipira. E eu tomei um porre, assim, tipo, tomando caipira na Com a água terceira quente. idade. Vocês não têm ideia. Com a terceira idade. Que Com a terceira idade. Que eu comecei que eu fui sair da piscina e tive que ir gatinhando. Pra ir no banheiro. Eu não conseguia andar. Meu Deus do E aí céu. eu matei o meu final de semana, que era pra ser, assim, romântico. Sim, imagina podre. Porque daí, Ah, assim, tu tava ó, com alguém, então. eu tava acompanhado. Com um idoso também. Com o idoso. E aí, assim, A melhor idade. A melhor idade. Não, mas eu matei, assim, porque eu não... Bom, daí a pessoa fez Ficou indignada, né? jantar pra mim e tal. Eu não Vomitando. conseguia comer, eu Ah. vomitava. Ai, Mas enquanto tava lá bebendo, onde é Eu que tava a passei o pessoa? final de semana, tava junto comigo bebendo. Coitada, a pessoa mas não ficou passou mal? enlouquecida, Não, né? mas não passou mal. E eu ali enlouquecido, tomando caipira dele, caipira, sem gatinhando. Eu vomitei o final de semana inteiro. Ah, mas essas histórias são legais pra contar depois. Sim, é essa legal, gente é não- legal. Então vamos voltar agora para as nossas perguntas de Bora. viagem. Vocês já passaram por alguma situação desconfortável por serem um casal gay em outro país, outra cidade? A gente explicou teve? do Vietnã, que a gente ficou com meio medo. Mas a gente foi pra Malásia, uma das Ah, viagens. sim. E a Malásia, a gente foi chicoteado. Não, mentira. É proibido. tem- É proibido pena de ser- chicoteamento É. lá, ser homossexual. Então, assim... Sim, como é que Mas- vocês faziam?
Era meu Não, brother. Ele medo, Broderagem, era meu Vou fazer uma brother. broderagem E aí, aqui. A gente irmão, pensou tudo assim, bem, a tá gente ligado? cotidiano não é tão ruim, né? Bom, não, mentira. A gente disfarçava, né? Óbvio. Daí a gente- Disfarçava Eu ia horrores, morrer é. de medo. Não andava de mão dada lá. A gente viu uma placa, não? Não, vocês andam Tinha uma de placa mandada. dizendo Tinha Não, uma dia- placa assim, ó, proibido ser gay. Mentira. Em português. Mentira. Não, mentira. Não, mas Não, tinha a que ficar gente sabia esperto. que era- Ah, eu Risco iria. 50 chicotes. Por que vocês foram igual? Onde... Imagina que loucura. É porque era. Hoje barato. esquece que eu te amo. E era bonito. que vai ser isso aqui? Dependendo. Ai, Eu que horror. assumo isso. Ai, que horror, gente. Não, mas era triste isso. A gente Ai, olha... que horror. Não, Eu teria muito medo, não iria. não é legal. Malásia. Ainda mais outra cultura, você não sabe até que nível, né? Como é que é a galera. Né? Mas era uma Mas cultura. tem vários lugares assim, Era né? muçulmana. Marrocos Não podia também. beber na rua lá também, era bem... Até desses outros projetos o Raí chegou, teve possíveis oportunidades no Oriente Médio, várias, né? E aí a gente se pensou, não tem como a gente... lá não teria como, a tá gente- ligado? Seria muito ruim. Eu prefiro ser quem eu sou. Exatamente. Mas No vocês Brasil. não tinham medo que No alguém Brasil visse do a rede Brasil. social de vocês e vissem que vocês eram gays lá? Não, isso não. Não ia Mas a gente acontecer. ficou pouco tempo, né? Acho que foi 4 dias, 5. Lá era meio difícil, aí a gente ficou 4 dias. Nem lá. falaram com ninguém, não fizeram amigos, né? Não. Nem entrar em aplicativo nenhum também. É. Nem existe, é bloqueado. Não, acho que não. É que tem coisa que a gente abafa. Tem coisa que a gente abafa. Tem coisa que a gente deixa de fora do Instagram. da nossa E sobre a vida. exposição, assim, da vida, vocês já tiveram alguma crise por conta disso, de se expor demais, pensaram em não se expor? E ou o não? outro expor você. Ah, também? Alguma coisa que vocês não queriam que tivesse sido Não, exposta? eu acho que mais a questão da exposição é os nossos amigos têm ciúmes, né? É, exato. Ciúmes Eu como sofro assim? bastante com isso. Inveja, vocês dizem? Não. De tipo assim, saio com uns amigos, daí posto uma foto com esse amigo. Daí se eu demoro muito pra convidar o outro amigo pra um rolê, ele já fica dizendo, tá saindo com fulano, não saiu comigo. Muitos ciumentos. Tá muitos priorizando tal ciumentos. pessoa, não tá me priorizando. Meio isso tóxico, acontece. assim, sabe? Ah, isso aqui não dá pra ser assim, amizade tóxica, não. Isso E o acontece. fulano, fala o nome, quem é? Não pode. Marco Tem vezes que a gente vamos fazer um rolê, mas não vamos postar, porque senão vão ficar cobrando. às vezes a Aham. gente fica meio assim, entendeu? Aham. É. Mas assim, Mas de só expor a vida de vocês, não. Sério, eu adoro fazer isso. Daí assim, eu não tenho muitos amigos. Tu gosta de fazer isso, né, gente? Não, a gente não posta tudo na nossa vida. A gente Ó, não, ficar não preso no aeroporto ou sem internet na viagem. posta. Preso no aeroporto. Ah, Sem é internet que- não tem mais como. né? Sem internet na viagem. Ai, Eu não imagina. abro mão. Não, é. Não, eu assim, também, acho que eu depende prefiro da ficar preso situação. no Se, aeroporto. se tiver, tipo, num hotel ali topíssimo, viajando e ficar sem internet, ok, vai ter coisa pra fazer. Mas se o cara tá, tipo, tem que pegar um Uber, um negócio, sabe? Ficar sem internet hoje é a internet horrível. tu- É, Tu faz tudo. Fica ilhado, né? necessidade, Sem né? internet, né? daí isso é prefiro verdade. ficar no aeroporto. A gente entendeu? nunca ficou sem internet, eu acho, numa viagem. Quer fazer assim, mais né? um quadro? Vamos para mais Vamos um pro quadro? sério, mas não tanto? Qual? Sério, mas não tanto. Agora é o quadro sério, mas não tanto. No quadro sério, mas não tanto, a gente traz um tema que é sério, mas a gente não é tanto, porque Mas a gente não é conversa aqui de uma maneira descontraída, né? Sim. Então a gente queria falar sobre representatividade na mídia, né? Você sendo um casal gay, né? Assim, né? Hoje em dia tem bastante programas que falam sobre isso, né? A gente falou aqui sobre a Modern Family, né? Do Sim. série do Netflix, né? Uhum. Que tem que é uma família mesmo, assim, né? Que foi um dos primeiros dos Estados Unidos que divulgou isso, né? Como é que vocês veem, assim, essa representatividade? Vocês acham que é muito caricato ainda hoje? Ou vocês acham que tá legal o caminho? Olha tá indo? ela se puxando. Ah, Tu acha muito Que pergunta caricato. complexa. Ela tá exato. trazendo Eu tô vocabulário aqui. Tem bastante coisa caricata tem ainda. muita coisa caricata tem, mesmo. tem muita coisa caricata ainda. Mas Mas Modern Family a gente gosta. Eu amo Modern Family É, o Rei e eu gosta super acho que a gente é tipo o igual. Mitchell e o Ken. É, parece nós. E vocês Parece pensam em muito. ter filhos? Sim. Sim, É. sim. Olha, a gente A gente, quer Eu agora não a gente penso, tá... eu sou muito egoísta pra isso. Não. Às vezes eu penso, será? Mas eu também eu sinto penso, muita eu tenho vontade. filho e penso isso aqui. Então é normal, galera. Será que eu tenho que ter um filho? Mas eu já tenho. A roupa já tenho. Não, mas a gente quer e a gente adotou agora um cachorro. Mas não é um filho. Não, né, não é pô? filho, não quero comparar. Não quero comparar. Não é. Um cachorro é cachorro, humano é humano. Eu amo Eu meu tenho cachorro. também, que é Mas não como é. uma É, filha. exato. Não é a mesma Ela coisa. dorme comigo. Mas, tipo assim, Tanto é que ele tá lá. tem gente que E o seu julga, né? filho não dá pra Ah, deixar é. no apartamento, né? Exatamente. Com um Mas- potinho de ração e uma água. Mas- não paga minhas contas, vai pagar minhas contas pra poder... mas ele é nosso bibelô, né? A gente Cara, mas a gente adora, Eu né? O tô bichinho amando. dá muito amor. é uma É. maravilha. Não, aquele mas é cachorrinho. outra função. A gente pegou o cachorro como uma primeira fase, porque é uma função, de Sim, alguma forma já é uma vai se função. preparando. Tem né? responsabilidade, É. né? Querendo Mas ou a gente Não, quer e ver ó, o filho, filho ele tá bonito. com a conta cheia, né? É. Já vocês já estão chegando, se já estão fazendo isso, é porque já estão com um passo ali, ó.
querem, ó, pegar uma criança, gastar dinheiro. né? Verdade, tem que estar Tão ricos. preparado, Tem que estar né? preparado. Exatamente. Não, Mas mas eu a acho que gente o cachorrinho é uma pensa... preparação, sim. a gente pensa, acho que com uns 40 anos, quando a gente tiver. É, a gente Quando pensa vocês com tiverem 40. 40 anos. É, a pra gente nós- pensa, futuro, então, a projeto gente pro pensa futuro. tipo, estando mais velho, assim, porque a gente acha que a gente vai pegar uma criancinha com 6, 7 anos, maior já. E a gente Ah, quer aproveitar legal, também legal. coisas Viajar. de casal solteiro, né? Que a gente diz que é Sim. tipo assim, casal sem filhos, né? Porque muda. Né? Muda. Não É. é a mesma coisa. É. Na Tailândia a gente teve porres terríveis, a gente foi pra lugares que É, só por muda, Deus. né? Muda a E que vida com tendo criança uma a gente não poderia Então fazer. até a viagem, a proposta É, da não, tem que ser viagem bem vai pensado, mudar, né? Não vai dar pra, tipo, E ficar antes vocês, enlouquecido. então, produziam conteúdo sobre as viagens. E agora a ideia de vocês é mudar isso, né? Conta pra nós um pouquinho, ó. É que eu queria... Desculpa. Ai, desculpa, eu já Ah, atrapalhei. não, é um assunto sério Ah, é um agora. assunto É um sério. assunto sério. É um assunto Ah, sério. qual é o assunto sério? Sobre representatividade. Ah, é verdade. Tá. Não, eu acho que no passado a gente tinha uma representatividade muito caricata, muito, e era bem triste mesmo, né? É. Tu Até demorou pra os se filmes, assumir. dá pra ver nos filmes. É, tem o Rai muitos demorou filmes pra se caricatos. assumir muito por também isso, né? Do que a mídia traz, de uma caricatice É, muito. tu tinha um pouco isso, assim, de... Ah, eu não sou isso aqui. É, tipo assim, eu não É. quero ser isso. De ser um estereótipo, né? Eu- Que acho que muito influenciado pela mídia. Pra mim era muito complicado. Eu me importava muito com a opinião das pessoas, entende? Então isso pra mim Depois era tu ligou, muito... foda-se. É, O depois... que mudou em você? Na realidade, eu namorei 5 anos uma mulher, e daí o meu melhor amigo namorava 7 anos, uma mulher, era casado com ela, e ele acabou, tipo... Você assumiu e É, vou viver. E é exato. isso que eu gosto. E daí ali Rolas. e daí ali eu meio que me vi Foi, numa foi situação isso. de tipo, gente, eu não posso casar com essa mulher, não posso ter uma vida com ela, daqui a Tu pouco viu eu vou que ter não um tava- filho e, cara, eu vou estar meio que estragando a vida dela, entendeu? Ah, perfeito. Então, naquilo ali me deu um start de tipo, meu, eu Não é tenho o que que eu criar gosto. essa coragem e mudar isso e viver intensamente a vida que eu quero ter, sabe? Uhum. Então foi ali que eu dei esse start, daí, tipo, comecei a me subir devagarinho pras pessoas, pros meus amigos, pra minha família. É, eu acho que hoje a representação é bem melhor na mídia de LGBTs. Eu tava até olhando um dado agora esses dias que em 2017. Ah, eu não quero jogar dados falsos, mas assim, 2017. Joga, gente vou joga, jogar, seu fake Luiz. news. Mas era um dado que mais ou menos assim. Que era a população de LGBT no Brasil em 2017 assumida, né? Era de 1,7, acho que eu falei, né? Por cento. E agora é 35%. quase 10. Mais da metade. 80%. Não, mas agora é tipo em volta de 10. É. E por Nossa, quê? é muito legal. Você Nossa, teve muito um aumento mais, muito grande, mas eu acho que muito por conta também dessa representatividade melhor na mídia, Sim. que faz com que as pessoas sentam melhor pra se assumir gays. E que não Ah, eu é acho só que uma sim. característica. Não é Faz uma Vera diferença, né, Verão. isso, né? É que Existe você- Veras Verões, você- mas não é só Vera Não Verão. é só isso. É. É. Não, é exatamente. É que o pessoal tem muito preconceito, mas eu acho que com o gay que é mais feminino. É, Ah, também é acho. verdade, Às vezes também. até o próprio gay tem, né? Mas Ah, tu, eu mas gosto tu sabe do que às feminino. vezes me elogiam dizendo, ai, tu não parece gay. Ah, esse é E o daí eu pior sempre elogio tenho que que, uma tipo, pessoa pode ah, fazer. tem que Fala dar uma assim, olha só, lacração, não é legal entendeu? isso que eu tô falando. Tem que Mas isso chegar é um na pessoa. preconceito Mas eu já quero parecer, tá? interno, né? Eu- Não falem isso, meu. É, exato. E daí, tipo, eu chego e explico pra pessoa, olha, não é bem assim e tal. Daí, tipo, tem Não é que bem dar assim, aquela eu sou uma lacrada menina pra... de Sou bicheiro, elogiar, bicho é. bicheiro. A pessoa é... Eu sou uma poquezinha, menina. Quá, quá, quá. É que tu não me viu fora do trabalho. Mas aí, Sabe quem eu sou? Mas chega a dar dó, porque a pessoa tá querendo ser querida, né? É, Ah, não, olha só, né? Tu é muito legal. Não, eu tu tenho nem que parece. explicar, entendeu? Não, mas é um eu tenho... preconceito enraizado. Claro que Isso é. daí a gente É. tem que Não é combater. que nem com negro, né? Que fala assim, ai, tu nem tem traços, É, né? Tu é uma negra sim, tão bonita, tu não tem exato, traços é, negros. Tá, mas isso é- então, Isso não é um Sim. elogio, isso não é um elogio. Mas, tipo assim, eu tenho muita paciência pra explicar de boa, assim, porque o meu ambiente é mais complicado, sabe? Mas daí eu converso e é bem tranquilo. Pra mim é bem tranquilo. Sou bem paciente. Hoje, bem tranquilo. Então, acho que já passou, já são 10h20. O que tu acha? Sério, a gente conversou 1h20, mentira. Passamos. Uhum. E foi bom, né? Passou rápido, né? Bem legal. Nossa, aham. mas Falam muita pergunta muito. aqui pra gente fazer. Vocês falam muito. Mas foi ótimo. Foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado também de... Nossa, Tem gente, alguma é coisa bom. que vocês queriam falar, que a gente não falou, que vocês acham que é importante da gente comentar aqui? Ah, eu acho que é mais a questão da gente tá migrando o nosso Instagram, que Isso era... que eu perguntei. Ah, é a uma gente quer pergunta agradecer uma super. pessoa. Ah, é verdade. A gente Óbvio. queria primeiro também agradecer a Giane. Giane, tua colega, né, de Nossa trabalho, colega. a colega de vocês que nos indicou para vir aqui.
Ela é um amor, está sempre seguindo a gente, manda mensagem super Ah, positiva querida, ela é muito pra querida. nós. Super querida. Beijão, Giane. É muito querida e a gente recebe muita mensagem, assim, hater a gente não teve até hoje. É, Sério? nunca tivemos. Não. Só mensagem muito boa, então a gente agradece muito as pessoas que seguem a gente. A gente só recebe mensagem boa. A gente nunca recebeu nada. E a gente Uma recebe vírgula. mensagem super positiva dizendo pra gente continuar, sabe? Continue. Continuem gravando, a gente gosta muito. Sempre mensagem E o público de positiva. vocês é em maioria gay ou não? Mulher. É mulher, a maioria. Mulher, É, maioria. mulher, a Mulher. maioria. Então, uma dica de conteúdo é ele começar a fazer a tua marmita, o vídeo da É, marmita. exatamente. Eu vou começar a fazer receita, porque eu gosto de cozinhar. Daí eu acho Hoje que eu- mesmo Ah, ele eu já adoro fez ver um ele videozinho de fazendo. Hoje receita. já fez uma- Logo já- vai vir aí. Ah, é. então Vem tá. aí. Olha, Então fala o são Instagram de superprodutores. vocês, como é que é? É mapa. Underline a 2. Isso. Mapa. É porque a gente mudou agora há pouco tempo. A Antes gente era nunca mapeando sabe o falar mundo. o nosso também. Essa, a gente tá É, migrando, a gente né? não sabe. É porque antes era fácil, era mapeando o mundo, as pessoas não conhecem. Ah, vocês são os do Mapeando o Mundo. Às vezes as pessoas na rua, vocês são do Mapeando o Mundo. Mas, tipo assim, agora a gente mudou, porque a gente mudou de conteúdo, então é mapa, underline, A2. Mapa A gente fez essa migração porque agora a gente vai começar a postar mais nossa rotina em casa, receita, vídeo engraçadinho, vídeo com o nosso cachorro. Ah, Então a gente quer dar essa migrada. Antes estava muito voltado para viagens, né? então tá. Acho que é isso, né? Introduzir, na verdade, né? Acrescentar. Exato. Viagem não vai parar, né? Graças a Sim. Deus, né? Espero não, que Ricos, pare. né? Ricos, Vamos podem continuar viajar viajando. bastante. Espero que dê pra viajar mais. Não, mas dizer que foi um prazer receber. Uma energia fantástica. Muito bom, né, Ana? aham, muito muito bom. legal, a gente foi Conhecer bem um legal. pouquinho Isso mais de mesmo. vocês dois. Vocês são um casal que super combinam, eu Super acho. combinam, é verdade. E desejar muito sucesso, muita felicidade. Que Quando vocês é que vai ser o conquistem casório? Já todas que as vocês noivados, coisas. já tem A previsão gente de já é casamento? casado, na verdade. Ele já tá com a legalmente. aliança, né? Ah, mas Mas é que eles noivaram agora há pouco, Não, né? é que- a gente fez união estável, Uhum. só que assim, o Bruno ficou reclamando que tem que fazer casamento, Tinha que ser casamento, o- casamento. Tinha que ser o Bruno. Mas ele não é romântico, que é casamento. Exato. Ah. E daí eu peguei, então vamos considerar isso um noivado, e daí a gente vê se a gente faz uma festa ou se a gente faz uma Eurotrip e casa de fato casa depois, lá, né? casa lá na Então tem que Paris. acompanhar agora o A Instagram gente só vai dele. fazer isso aqui, né? A gente vai mudar daqui pra cá e deu. E deu. Estamos Não, mas oficialmente a gente é casado. Então agora tem que acompanhar o Instagram de vocês pra ver onde é que vai ser a troca das alianças, né? Onde é que vai ser, como é que Qual vai ser. lugar feito, será? Olha que legal. né? Aqui agora. Podcast. É ao vivo. No próximo a gente vai entrar ao vivo com o casamento aqui do Raí. Com certeza. Então esse foi o nosso episódio de hoje, né? Nos sigam também, né? Sigam lá o Instagram da Sonil TV, @SonilTV Oficial. Siga o nosso Instagram também, que eu decorei agora, que é pod.rap, né? O nosso Que Instagram. era uma vergonha, tu não sabia Eu não sabia, falar. mas eu decorei. Agora eu decorei. E aí nos acompanhe, né? Curte, comenta, compartilha, né? Interage com a gente, que a gente é legal, a gente é querido. O Jordan é mais querido que eu, Sou mas bem ele então, querido. Querido com alguns. Então é isso, gente. Até mais. Obrigadão. Tchau, tchau. Beijo, Tchau. pessoal. Tchau, tchau.